Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente para você aqui na Fonte TV. Meus contatos estão na tela para você entrar em contato com a gente. Primeiro o telefone, vou botar o telefone aqui. Esse telefone você liga, dá crítica, dá sugestão, fala o que você quer ouvir, que mensagem você quer assistir aqui, o que você pretende. Bom, enfim, você fala com a minha equipe, com a minha produção. Agora, nesses contatos que estão aqui são os meus da rede social, que você fala direto comigo. Eu tento responder a todos. Então, se você tem interesse, por favor, entre em contato com a gente, que eu vou estar fazendo de tudo para te atender, para que você possa entrar em contato comigo, direto comigo, tá? Olha, no programa de hoje nós vamos ver uma matéria muito especial, que é a nova lei da guarda compartilhada, que está em vigor desde dezembro finalzinho do ano passado, dezembro de 2014. De acordo com o texto que foi aprovado, sancionado e já está valendo, em caso de separação do casal, a guarda da criança não pertencerá ou só à mãe ou só ao pai. É uma guarda compartilhada, ou seja, a ambos. Isso mesmo nos casos em que os pais não concordam sobre quem vai ficar com um filho, com a criança. Entra na briga, o juiz não, a guarda é compartilhada, ponto, acabou. As exceções da regra é quando não há condição ou quando há um isolamento total de uma parte. Aí o juiz pode decidir que vai ficar só com um ou com o outro. Bom, saiba como vai funcionar melhor essa lei na reportagem, depois eu volto para comentar ela, tá? Aqui, ó. Na cabeça dos adultos está tudo bem definido. O casamento acabou. Mas para as crianças, a separação dos pais traz uma série de dúvidas e, em geral, muitos traumas. O problema fica ainda maior quando os pais não chegam a um consenso sobre como será a criação e educação dos filhos. Esses conflitos são alvos de processos na justiça e se transformam em um drama familiar. Que a criança, ela ama os dois. Porque o que ocorre quando os pais se separam é que eles querem que elas escolham quem amar. Né? O que eu peço sempre aos pais focar é o seguinte: volta lá em você quando você era criança. Ou até hoje mesmo como adulto, quem você escolheria para morrer? O pai ou a mãe? Nenhum dos dois, porque você ama os dois igual. Mas uma nova lei aprovada no ano passado e que já está em vigor espera resolver melhor esses conflitos. A proposta determina que a Justiça conceda guarda compartilhada, mesmo quando os pais não tiverem acordo quanto à guarda do filho. Antes, a lei que estava em vigor determinava a guarda compartilhada sempre que possível. Pelo texto que estabelece a guarda compartilhada, o tempo de convivência com os filhos será dividido de forma equilibrada entre pai e mãe. Lembrando que, em casos de os pais não exercerem essa capacidade da guarda compartilhada, o juiz pode analisar e dar a guarda unilateral para um dos pais, e também os pais podem abrir mão, um desses pais abrir mão para o outro da guarda e ser uma guarda unilateral. É um grande avanço. Lembrando que os pais devem se empoderar das responsabilidades maternas e paternas. Para a advogada especialista em direito de família, a nova lei é um avanço. No entanto, ela explica que a guarda compartilhada não pode ser confundida com convivência alternada. Guarda compartilhada é o exercício do poder familiar de forma equilibrada, sem divisão de tempo. Não se conta horas de uma criança, dias de uma criança com o pai ou com uma mãe, mas de uma forma consciente e exercendo esse poder familiar da melhor forma possível e atendendo sempre o melhor interesse da criança. Os números mostram que a realidade no Brasil está bem distante do ideal. Atualmente, segundo o IBGE, com base em estatísticas do Registro Civil de 2013, apenas 7,73% dos filhos de casais separados vivem sob o regime de guarda compartilhada. Na maioria dos casos, cerca de 85%, a criança ainda fica com a mãe e em 5,35% com o pai. Na guarda compartilhada, os pais dividem a responsabilidade em relação aos filhos.
Todas as decisões sobre a rotina da criança, como escola, viagens, atividades físicas, devem ser tomadas em conjunto. Para o bem do filho, Daniela e o ex-marido sempre viveram isso na prática, antes mesmo da lei existir. Não existe isso de, cadê meu pai? Porque o pai dele está sempre presente. Eles conversam por vídeo, por telefone. Então, assim, não existe ausência. E é isso que eu gostaria que acontecesse com as outras famílias também. Independente de ter ou não harmonia entre o ex-casal, que é uma coisa super difícil, as pessoas precisam entender que as crianças são prioridade. O bom exemplo em casa foi resultado do que ela também viveu na infância. Filha de pais separados, Daniela conta que sempre teve a presença dos dois em tudo. As boas experiências levaram a advogada a se transformar em coach de relacionamentos. Hoje ela ajuda outros casais a enfrentarem a separação sem prejudicar os filhos. As pessoas ficam muito presas à dor do divórcio e acabam prejudicando os filhos por causa disso. E eu vejo assim que elas precisam entender que é possível reconstruir a história depois do fim de um casamento. Ninguém precisa morrer porque um divórcio, aconteceu. Para esta psicóloga, o mais importante é que mesmo após a separação, a criança seja o foco. Segundo ela, os adultos precisam entender que estão separados, mas terão que conviver para o resto da vida por causa dos filhos. O casamento acabou, os filhos não, os filhos continuam. E você precisa ter um relacionamento melhor, mesmo com todo o rancor, com toda a mágoa que pode ter ocorrido no divórcio, você vai precisar focar nos seus filhos, ter um relacionamento maior e melhor, porque a ligação de vocês não vão ser mais tão emocional, homem e mulher, mas pais. E aí eu acho que o divórcio mudará sim a forma de ser vista. Olha, a guarda compartilhada é um avanço, sem dúvida nenhuma, até para pegar as responsabilidades. Na verdade, nossa legislação é até interessante, já era interessante. Quando um pai, por exemplo, não queria cuidar do seu filho, na hora de fazer faz, mas na hora de cuidar não queria, ela já obrigava o pai, no mínimo, a sustentar. Agora, todos vão ter que assumir não só a responsabilidade de sustentar através de pensão ou de pagar contas, etc., mas também do relacionamento, do cuidar, do zelar, do educar, que talvez seja o mais importante. Agora, tem gente que não nasceu para ser pai e tem gente que não nasceu para ser mãe. Eu acho que a justiça deveria também estudar esses casos de uma forma diferenciada. Quem abandona filho, quem maltrata filho, não pode ser pai dessa criança. É como acontece nos países desenvolvidos. Talvez esse acréscimo na lei seria muito interessante. Mas também não voltar ao convívio, não. Aqui no Brasil tem um entendimento, às vezes até esdrúxulo, estranho, que tem que voltar ao convívio. Poxa, se fez mal para a criança ao ponto, por exemplo, de abusá-la, de qualquer forma, não. Aí a reflexão tem que ser de outra forma. Bom, falar em reflexão, vamos falar sobre uma reflexão boa, reflexão da palavra de Deus. Então, no próximo bloco, eu tenho uma palavra para você diferenciada. Sai daí não. No próximo bloco, hein? 1 minuto eu volto. Bom, agora a gente vai ouvir uma mensagem muito bacana no nosso Reflexão, que é Vida Purificada. Você sabe o que é isso? Não? Assiste aí. Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. O capítulo, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7, inicialmente. O milagre extraordinário de Jesus. Diz assim a Bíblia: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Verso 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu Jesus na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo, voltou curado. Nós estamos fazendo uma campanha de oração, uma campanha de jejum nessas quartas-feiras abençoadas, onde Deus está escolhendo para te abençoar, para te responder, para que aconteceu na vida desse cego, um ex-cego, quando a passagem termina, aconteça em você também, que você tenha sobre a tua vida as respostas do Senhor, que Jesus haja na tua vida da mesma forma que agiu na vida desse homem. E para isso a gente precisa entender e aprender algumas coisas. Esse homem, a primeira coisa, a Bíblia fala que Jesus viu um homem cego de nascença, chamou a atenção de Jesus. Eu preciso aprender a chamar a atenção de Jesus, sabe? Nós, como os cristãos e pessoas que necessitamos da intervenção dele, pessoas que precisamos que ele age em nossas vidas, e o ser humano precisa, é verdade ou não é? Todos os dias. Quem é que precisa pelo menos de uma área Jesus entrar na tua vida? Deixa eu ver aqui. Quem não levanta a mão é o pior de todos, é ou não é, gente? Quem precisa que Jesus entre na tua vida, que faça alguma coisa? Deixa eu ver. Para que eu faça, para que isso aconteça, ou melhor dizendo, eu preciso chamar a atenção de Jesus. Eu preciso atrair o olhar de Jesus para mim. Eu preciso dar um toque no coração de Jesus para que ele se atraia a mim. Aí você pode perguntar para mim: mas bispo, me responde algo. Jesus, a Bíblia não fala que Jesus conhece todas as nossas necessidades? Sim, a Bíblia fala que Jesus conhece todas as nossas necessidades, mas isso não implica na ação de Jesus em minha vida. Não é a minha necessidade que chama a atenção de Jesus para que ele haja na minha vida. Não é a minha necessidade que move a mão do Senhor na minha direção. A minha necessidade é conhecida por ele, mas para que elas tenham a intervenção de Deus, eu preciso chamar a atenção dele para a minha necessidade. É o que aconteceu na inauguração do templo na época de Salomão. A Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração que for feita nesse lugar, os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos a ela. Não é a minha necessidade, é eu chamar a atenção de Jesus. Não é o meu problema, é eu chamar a atenção de Jesus para o meu problema. É isso que faz a intervenção dele na minha vida. Quem está me entendendo? Deixa eu ver aqui. Amém ou não? Jesus viu aquele homem, e a Bíblia ainda fala que os discípulos de Jesus puxaram ali, não sei, a gravata não foi, né? O manto de Jesus, e perguntaram: Jesus, Senhor, quem pecou, o pai dele ou ele, para ele ser cego, para ele ter nascido cego? Os discípulos de Jesus ainda foram chamados a chamar a atenção de Jesus para o cego. Está vendo a importância da gente se unir com a igreja? Está vendo a importância de nós se unirmos com outros discípulos de Jesus? Está vendo a importância de nós nos unirmos com os homens de Deus? Porque eles têm autonomia para chamar a atenção de Jesus. O homem de Deus, o sacerdote, ele tem autonomia, ele tem a autoridade de chamar a atenção de Jesus, de ligar as coisas da terra e serem ligados nos céus. Os discípulos chamaram: olha Jesus, quem nasceu cego? Esse homem nasceu cego, quem pecou, ele ou o pai dele? O que aconteceu na vida dele? Dá uma olhada para ele, Jesus, preste atenção nele. E a Bíblia fala que Jesus responde para os discípulos deles assim, numa passagem que eu acho fantástica, que eu acho formidável. Jesus fala para os discípulos: nem ele, nem os pais dele pecaram, mas essa doença, essa enfermidade, essa cegueira, é para que
haja a manifestação da glória de Deus. É para que aconteça a manifestação da glória de Deus. Aí vem a segunda coisa que eu quero compartilhar com você. Eu e você precisamos entender, apropriar, profetizar, declarar que o problema que eu estou vivendo, que a necessidade que eu estou tendo, que a enfermidade que eu estou enfrentando, não é por causa de pecado, não é por causa de qualquer outra coisa, é para a manifestação da glória de Deus. Isso é declaração. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, e eu recomendo todo mundo aqui ler de cabo a rabo Romanos capítulo 8. Se tem um texto da Bíblia que resume o que Deus tem de plano, de projeto para nós, se alguém me perguntasse hoje assim, bispo, qual é um texto da Bíblia que eu posso ler hoje, que eu vou saber tudo que Deus tem para mim? Olha, a Bíblia é muito grande, ela é repleta, tem muita coisa, mas se você quer um resuminho, o apóstolo Paulo resumiu Romanos capítulo 8, e lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala num dos versículos, que a momentânea tribulação que ele está passando, não se compara com a glória que há de ser revelada. É uma declaração que eu tenho que ter para a minha vida. Quem está me entendendo? Deixa eu ver aqui. Amém ou não? Então levanta suas duas mãos e diz assim, o que eu estou passando... Não, declara com força, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, a minha casa, os meus negócios, a minha família, é para a manifestação da glória de Deus. Amém? Não é para mais nada. A minha vida é para a manifestação da glória de Deus. A sua vida é para a manifestação da glória de Deus, amém? Quem crê nisso aqui? Terceiro, Jesus olha para eles e dá um sermão, né? Jesus tinha um sermão da graça. Quando eu falo sermão, não estou falando de pregação, não, estou falando de puxar a orelha mesmo. Jesus puxava a orelha dos discípulos, não é brincadeira. Ele continuou puxando, eu e você recebemos de vez em quando um puxão de orelha de Jesus, sabia disso? E graças a Deus por isso. Porque ele faz uma comparação na Bíblia, certa vez ele fala, olha, aliás o apóstolo Paulo faz essa comparação, como um pai que ama o seu filho, Deus também corrige. Então Jesus de vez em quando puxa a orelha, e ele puxou a orelha dos discípulos dele, olha o verso 4, olha comigo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo sou a luz do mundo. Aí vem a terceira coisa que eu preciso para que Jesus faça algo na minha vida, como fez na vida daquele cego: fazer a obra do Senhor. Sabe, eu tenho aprendido algo tão grande no meu coração, tão forte no meu coração, que tem explodido dentro de mim, isso é fruto de revelação, irmão. Não adianta, eu posso falar 10.000 vezes aqui para você, e se você não tiver uma revelação, e não precisa ser aquela revelação do apóstolo, ou revelação do grande homem de Deus, não, revelação pequena mesmo. Eu vou falar 10.000 vezes e você não vai entender. Mas se você tem um pouquinho de revelação, você vai entender o que eu vou falar para você. O projeto de Deus é eterno. E o projeto que é eterno, ele sobressai aquilo que é temporal. O projeto nosso como ser humano é temporal. Por mais que ele seja abençoado, ele é temporal. É ou não é, irmãos? Traduzindo, trocando em miúdos aqui para a gente entender. A nossa vida é limitada ou não é, irmãos? Se Jesus não voltar nos próximos 200 anos, o que vai acontecer com a gente? Vamos virar semente? Não vai, né? Nós vamos, não é morrer, mas passar dessa para melhor. Vamos ou não vamos, gente? Vamos ou não vamos? Ou vocês querem passar dessa para pior? Quem quer passar dessa para melhor, caso Jesus não volte nos próximos 200 anos? Deixa eu ver. Quem vai para o céu aqui? Deixa eu ver. Então nossa vida é limitada. Ela tem limites. Ela acaba. E o dinheiro que a gente ganha, os cursos que a gente faz, os diplomas que a gente obtém, tem como nem enterrar junto, nem cabe lá no caixão, não cabe. É ou não é? O nosso projeto é temporal ou não é, irmão? É,
Agora o projeto de Deus é eterno. E o projeto de Deus que é eterno, ele sobressai ao meu projeto que é temporal. O meu projeto não tem limite, o projeto de Deus não tem. Resumindo, o que você está querendo falar com isso? Irmãos, aprendemos a fazer a obra de Deus. Nós precisamos, como igreja, aprender a fazer a obra de Deus. Nós precisamos entender que o que importa acima de tudo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, projetos temporais, vos serão acrescentadas. Isso mexe com Deus. Isso mexe com Jesus. Isso chama a atenção de Jesus. Jesus ensinou os discípulos dele. Quando nós estamos aqui, quando você está no mundo, quando você está vivendo aqui no mundo o seu projeto temporal, aquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa fazer a obra de Deus. Isso mexe com Jesus. Amém ou não? Quarto, aí vem uma coisa que eu acho impressionante, interessantíssimo. Jesus fala, responde, puxa a orelha dos discípulos, e aí ele faz uma coisa que, se ele fizesse aqui hoje, muita gente sairia revoltada. A Bíblia diz que ele gospe no chão. A expressão bíblica é guspe. E tem teólogo que eu já vi isso, tentou pesquisar o original grego. Você acredita nisso, pastor Tarcísio? Eu já vi isso, para saber se era guspe mesmo que Jesus falou. E no estudo que eu li sobre que esse cara fez, ele fala, e eu descobri que era guspe mesmo. Jesus cuspiu no chão, faz um lodo com aquela saliva, põe nos olhos do cego. Eu não vou entrar nem nesse mérito, não vou entrar nem nessa discussão. Se você quiser, entra nessa discussão com Deus, amém? Não vai entrar comigo não. Mas eu quero dizer o que Jesus fez depois. Virou para ele, vai no tanque de Siloé e lava. A palavra Siloé tem o mesmo significado do que a palavra apóstolo. Sabia disso? É a mesma etimologia. É quase, no original, é quase a mesma expressão. Vai e lava no tanque apostólico, seria? No tanque do enviado, no tanque de Siloé. E quando a gente fala apostólica, é porque a gente vive uma igreja apostólica, a nossa igreja é uma igreja apostólica, e a gente às vezes não para entender o que significa isso. O termo apostólico na Bíblia, apóstolo, significa a junção de tudo. Se eu fizesse um significado rápido aqui, a junção de tudo que Deus concedeu à igreja em uma autoridade. Vocês estão entendendo ou não? E aí ele manda o cego com lodo nos olhos lavar no tanque da igreja. Vai no tanque da igreja e lava os seus olhos. Aí eu entendo duas coisas. Primeiro, lavar significa limpar, significa purificar. Vá à igreja, vá ao tanque da igreja e purifique a tua vida. Se eu quero que Jesus entre na minha vida e faça um diferencial, eu preciso ter a minha vida purificada. Purificada. A palavra de Deus diz que sem santidade eu não verei a Deus. Sem santidade, e quando eu falo santidade, eu não estou falando uma lista de regras, não, isso é bobagem. Eu estou falando de ter um relacionamento real e verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Se eu quero que Jesus entre na minha vida e faça uma mudança, eu preciso me relacionar intimamente com o Espírito Santo de Deus. Vá ao tanque de Siloé e se purifique. Até porque naquele tempo os tanques públicos eram para purificação. E depois ele manda lavar, porque se ele lavar no tanque de Siloé, ele vai ser curado. É no tanque da igreja que a gente recebe a cura, meu irmão. É no tanque, nas águas da igreja, onde o anjo move para que a cura aconteça. É na igreja, no templo, que Deus determina a bênção que cai sobre o óleo da barba de Arão.
Vocês estão me entendendo ou não? Amém ou não? Então olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: você está no lugar certo. Não olha para mim não, olha para os olhos dele. Você está no lugar certo. Continua olhando para ele e fala: se purifique nessas águas. Receba a cura dessas águas. Irmãos, olha para mim aqui, irmãos, você é chamado para ser profeta de Deus na vida das pessoas. Não fala de qualquer jeito, fala profeticamente. Olha para os olhos do teu irmão e fala: receba a purificação destas águas. Levanta a mão para ele e fala assim: receba a cura destas águas. Amém ou não, irmãos? E aí eu vou terminar lendo o verso 8 e vou ler até o 11 para a gente terminar. Finalzinho do 7 para a gente se identificar aqui. Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse que estavas assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram então, pois, como foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus. Fala comigo só essa frase, vai, porque isso aqui é poderoso demais. Fala: o homem chamado Jesus. Não, vamos falar de novo, irmão. Fala com fé, vai. O homem chamado Jesus. Aleluia. Fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Por último, saiba de algo. A gente precisa entender, muitas vezes, por que a gente não é respondido por Deus. Por que eu não tenho a resposta de Deus e a pastora Dulce tem? Deus ama a pastora Dulce mais do que eu? Não. Deus, presta atenção, Deus faz acepção de pessoas, porque a palavra de Deus, nenhum lugar da palavra de Deus diz que eu e você e eu e todo mundo somos iguais perante Deus. Isso aí é tradição religiosa. Não tem na Bíblia, todos somos iguais diante de Deus, não tem na Bíblia. Mas diz lá que todo mundo será julgado pelas suas ações. E diz lá que Deus não, diz em 3 versículos, se eu não me engano, que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, a pastora Dulce recebe a bênção e eu não recebo. Não é porque Deus ama mais ela do que a mim ou qualquer outro motivo. Eu preciso entender o porquê das coisas. O apóstolo Tiago usa uma expressão no capítulo 4 que eu falo em todas as campanhas, porque para mim explica muito claro isso. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedires mal, capítulo 4, verso 3, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Aí no verso 4 ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quando eu peço algo, luto por algo, clamo por algo, que é só para esbanjar no meu próprio prazer, e não coloco em prática o ensinamento de Deus de amar ao próximo como a mim mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, Deus não tem compromisso em me responder. Aí não adianta fazer jejum, vigília, não adianta. Deus não tem compromisso em me responder. Agora, se eu obtenho a bênção para que a minha vida, aí que eu quero terminar, se torne um testemunho vivo do que Deus pode fazer, ele tem compromisso em responder. Esse homem se tornou um testemunho vivo. Ele se tornou um instrumento de Deus. A Bíblia nos chama em Atos capítulo 1, verso 8, de testemunhas. Tem muita gente preocupada em defender Jesus, já viu isso? Começa a discussão, Jesus não existiu, aí já começa a defender Jesus, já começa a pegar prova, parece advogado. Irmão, Jesus não precisa de advogado. Jesus não te constituiu advogado, ele é o maior de todos os advogados. Jesus te constituiu como testemunha. Então,
comece, veja a sua cartela hoje. Pensa naquilo que você está colocando diante de Deus. Eu estou terminando agora. Pensa naquilo que você está pedindo para o Senhor. Se isso é para louvor da glória dEle, se isso é para abençoar a vida de outros, se isso vai transformar você em uma testemunha, mesmo que o seu pedido seja uma bênção pessoal, mesmo que o seu pedido seja algo natural, porque através das coisas naturais, da bênção financeira, da bênção material, as pessoas, a família, quem está em volta, pode reconhecer Deus estar com ele. Vocês estão me entendendo ou não? Quem está me entendendo? O nosso pedido, a nossa resposta tem que ser para a glória do nome dele. Tudo seja feito para a glória de Deus, porque quando a gente faz isso, a glória de Deus vem para cá, ó. Se eu faço as coisas para a glória de Deus, ela vem aqui para aqui dentro, né? Vem aqui para dentro. E quando ela vem aqui para dentro, as coisas mudam, é diferente. A glória de Deus traz paz, traz calma, traz tranquilidade, traz alegria, e uma alegria que ninguém pode tirar. Não é que não passa por problema, não passa, mas enfrenta de uma forma diferenciada, enfrenta cheio da glória de Deus. Enfrenta cheio de ânimo, enfrenta cheio de animação, de fé. Oh, meu querido, é muito diferente. Com certeza, enfrentar os problemas da vida com a glória de Deus aqui dentro é muito diferente, tá? Para mim foi um prazer estar com você. Amanhã eu estou de volta. Deus te abençoe de montão, tá bom? Beijo no teu coração. Tchau, tchau.